semana, a sua família, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui na quarta semana do Devocional do Livro da Universidade da Vida e essa quarta semana tem como tema A Vida é uma Batalha e a gente vai falar muito sobre isso essa semana toda. Hoje é o dia 22 e é sobre o inimigo. Então a gente precisa saber quem ele é, identificar como é que ele age em nossas vidas. E para isso nós vamos aqui estudar um pouquinho, mas antes a gente precisa pedir ajuda àquele quem pode nos ajudar. Amém? Vamos orar? Querido amado Espírito Santo, estamos aqui de coração aberto, de mente também somente para ti. Nós autorizamos a tua voz, tu falar-te conosco, Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos te ouvir. Nós declaramos nossa mente, nosso coração cativos à tua palavra, à tua voz. Te pedimos que remova tudo que não é teu, todo obstáculo, tira o véu de nossas vendas, em nome de Jesus. Que caia por terra toda a cegueira espiritual, em nome de Jesus. Que possamos te ouvir, te entender a tua mensagem. Ajuda-nos a ter revelação do alto. Nos enche de sabedoria neste dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou começar com uma citação de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz assim: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Essa citação aqui foi Jesus falando sobre você, sobre a autoridade e o poder que ele te deu. Que você hoje tem poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Que você tem poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. Você tem todo o poder e autoridade. A partir do momento que a gente confessa Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, que a gente reconhece que ele é Jesus, o Filho de Deus, essa autoridade já nos é dada. Nós somos cheias do Espírito Santo e grandes coisas nós podemos fazer porque foi isso que o Senhor falou, foram instruções claras que Jesus deu a seus discípulos que nos acompanha hoje, que nos alcança hoje, né? Então, em nome de Jesus, nós podemos grandes coisas. Amém? Então, querendo ou não, a gente já está metido em uma guerra. E é a nossa responsabilidade como cristã é lutar nessa guerra. Por isso que Jesus nos deu essa instrução. Inclusive, antes de ele mencionar a cura dos enfermos, ele fala sobre expulsar demônios. Então, eu e você já temos essa autoridade, já nos é imposta. Cristã que segue a Cristo. Se você crê em Cristo, você segue a Cristo, você confessou Cristo, Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida, você já tem esse poder e autoridade. Caso você não tenha feito isso e queira fazer, me chama aqui no privado que a gente faz rapidinho. Mas eu quero te dizer que o inimigo, a gente precisa conhecer o inimigo, a gente não pode deixar ele passar despercebido, porque o próprio diabo ele tem isso como função, ele tem como meta deixar você, sabe, assim aérea, não ligar para as coisas que ele faz, para que você faz, ele deixa o pecado assim como se fosse algo banal. Então assim é importante que a gente se conheça, e é importante que a gente conheça o inimigo, para que a gente tenha vitória na guerra. A gente precisa conhecer o inimigo, saber os passos dele, saber como ele funciona. Então assim, nosso inimigo, no caso, Satanás, ele é muito astuto. Ele consegue fazer com que a gente nos influencie a pensar que o pecado é besteira, que é uma brincadeirinha, mentira branca que nem existe, né? Mas faz isso, é uma mentirinha, é uma besteirinha, que nada, isso aí vai passar, Deus vai te perdoar. Então, assim, ele faz com que a gente consiga fazer que o pecado seja uma coisa banal. E é exatamente aí que ele entra, porque ele só pode entrar na nossa vida se a gente der legalidade. E como é que a gente dá legalidade a ele? Pecando. Toda vez que a gente comete um pecado, seja ele bobinho ou não, seja ele pequenininho ou não, porque na verdade não existe pecado pequeno ou pecado grande, é tudo pecado. Alguém que matou uma pessoa e alguém que mentiu dizendo que escovou o dente e não escovou o dente, pecou do mesmo jeito. Não existe pecadinho e pecadão, é tudo mentira, é tudo pecado. Então ele consegue justamente entrar nas nossas vidas quando a gente peca, quando a gente omite algo, quando a gente mente, quando a gente engana, quando
A gente trai, quando aborta, quando mata. Muitas coisas a gente faz que parecem besteiras e outras grandes, onde a gente dá legalidade para que o inimigo entre e invada a nossa vida. Se a gente tem uma mania de usurpar na vida financeira, não se engane, a sua vida financeira vai ter confusão a vida inteira. Você nunca vai conseguir, de fato, ser bem-sucedida financeiramente se no princípio você engana. Se no princípio você mente, se no princípio você rouba. Então, assim, ele entra na vida financeira e faz uma arruaça, e é um grande problema. Claro que existe solução para isso, né? A gente sabe os passos. O passo é você reconhecer o pecado, você confessar o pecado, você se arrepender genuinamente. E arrependimento é nunca mais voltar a fazer aquilo. E aí, quando você faz esses passos, né? Identificou o pecado, confessou o pecado, se arrependeu para nunca mais voltar a fazer, Deus ele leva esse pecado para o mar do esquecimento. E aí é como zerasse sua vida e você pudesse começar tudo de novo, sem aquela culpa, sem aquele transtorno todo. E aí você pode começar. Então, assim, glória a Deus por isso, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para levar os nossos pecados sobre ele, as nossas iniquidades, as enfermidades, as doenças ali na cruz do Calvário, e a gente poder zerar tudo. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, assim, é importante que a gente conheça nosso inimigo, que a gente se conheça, conheça o inimigo e a forma que ele atua. Toda vez que a gente peca, ele adquire o direito legal sobre as nossas vidas, justamente para nos afligir. E também ele faz isso com uma milícia muito organizada. Ele tem debaixo da autoridade dele principados, potestades, governadores das trevas, as hostes da maldade nas regiões celestiais. Então, assim, ele não está sozinho. Ele tem milhares e milhares e milhares e milhares de anjos caídos. A palavra diz que 1/3 dos anjos caíram, e anjos são milhares. E esses anjos caídos hoje são demônios. Alguns têm uma patente maior que a outra e eles atuam de forma muito organizada. Eles são muito ali focados e eles são organizados, só que eles não são mais poderosos do que Deus, que é o que habita dentro de você. Então, maior é o que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Mas você precisa entender com quem ele é, como ele age e como ele atua. Amém? Então, eles têm patentes e poder, né, diferentes, eles atuam sob ordens a fim de levar o cabo principal junto ao homem, que é destruir completamente. Então, a missão deles é destruir sua vida, é deixar você louca, maluca, achar que você é desastrada, que você é mentirosa, que você é enganadora, você é usurpadora, que você não presta para nada. É isso, é a missão dele, é fazer com que você seja destruído. Não é simplesmente num assalto você ser morta com uma arma de fogo. Não é simplesmente você querer se jogar de um precipício, não. É todos os dias matar um pouquinho de você. Seus sonhos e sua realidade começam a mudar. Então, assim, eles têm isso como função, destruir sua vida, porque simplesmente você ama a Deus, você decidiu servir ao Senhor. Mas você não precisa ter medo. Claro, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, né? O ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Então, constantemente o reino espiritual está travando uma guerra sim. Querendo ou não, a gente já faz parte dessa guerra. Mas de hoje em diante você deve se determinar a ver tudo através dos olhos espirituais. Seja uma pessoa que vê o pecado como Deus vê. Não pode ser uma besteira, algo banal, uma coisinha qualquer, não. Não veja o pecado como algo passageiro ou insignificante. Lembre-se que é através do pecado que o inimigo ele adquire autoridade para afligir a sua vida. Jesus, ele veio ao mundo para desfazer todas as obras do diabo. Então você não precisa ter medo. Como o pecado havia dado autoridade ao diabo sobre as nossas vidas, Jesus removeu para nos tornar livres. Então hoje você é livre, você é redimida do sangue de Jesus. Amém? Paulo ele mostra que Jesus anulou o escrito da dívida, que era o direito legal que o inimigo tinha sobre nós por causa do pecado, que era contra nós, né? Jesus ele removeu inteiramente encravando na cruz. Então, quando a gente recebe o perdão dos nossos pecados, a gente faz aquele passo a passo, identifica o pecado, reconhece o pecado
e pede perdão do pecado, esse é o passo a passo que a gente recebe o perdão de Jesus, né? E aí o inimigo ele deixa de ter autoridade sobre as nossas vidas. E finalmente nós somos livres de toda a opressão. Aquele peso que estava nos ombros não tem mais, porque agora a gente reconhece, né? E nós somos libertas pelo sangue de Jesus. E Paulo ele fala sobre a cruz, né? Ele diz assim: e despojando os principados e potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Então Jesus ele não só tirou o nosso pecado, mas ele também derrotou a todos os nossos inimigos. E você precisa saber que essa batalha ela não foi dura e nem de igual para igual. Jesus obteve uma vitória enorme e esmagadora e eterna. Então nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus, temos o sangue do Cordeiro imolado sobre as nossas vidas, amém? Bom, no livro tem a viva lição, tem os exercícios para você fazer e também lembre a lição. Jesus triunfou sobre o adversário na cruz do Calvário. Estude a palavra, Salmos, Provérbios e Atos.